Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, dia no qual nós recordamos São Francisco Xavier, presbítero. Ele que nasceu na Espanha em 1506, foi figura central na fundação dos jesuítas ao lado de Santo Inácio, conhecido também como o maior missionário da era moderna, destacando-se por levar o evangelho às culturas orientais como a Índia e o Japão, e faleceu em 1552 enquanto tentava entrar na China para continuar a sua missão. E nesse dia nós somos convidados a ler o evangelista São Mateus, no capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos no dia de hoje São Francisco Xavier, conforme nós recordávamos ao início da nossa meditação, ele que foi missionário jesuíta, e hoje continuamos também esta semana, esta primeira semana do tempo do Advento, onde nós estamos meditando o Evangelho, estamos meditando a Palavra de Deus, sempre recordando que este tempo do Advento nos prepara tanto para acolhermos, para celebrarmos o nascimento de Cristo, mas também nos preparando para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Hoje lemos o evangelista São Mateus no capítulo 15 e poderíamos dizer que temos 2 momentos bastante importantes deste evangelho no dia de hoje. No primeiro momento, as multidões que começam a ir ao encontro de Jesus. E aqui o evangelista São Mateus vem nos dizer que levavam consigo os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros doentes. E com isso, nós vemos cumprir-se as profecias que falavam do Messias, que deveria vir, porque se acreditava que quando o Messias viesse, os coxos seriam curados, os aleijados seriam curados, os cegos voltariam a ver, os mudos voltariam a falar, os surdos voltariam a ouvir. Eram todos sinais que acompanhavam a chegada do Messias. E com isso, São Mateus quer nos deixar um sinal bastante claro. Não é mais um profeta que se faz presente em nosso meio, mas é o próprio Filho de Deus que caminha conosco. É o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias, que vem estar com cada um de nós. Num segundo momento, nós vemos Jesus que sente compaixão daquela multidão. E sentindo compaixão desta multidão, procura lhe saciar a sua fome. A fome do pão material, é claro. Mas todo esse gesto de Jesus nos recorda, e por muitas vezes foi comparado ao gesto que se cumpre na Eucaristia. Porque nós temos uma ligação muito íntima com aquilo que Jesus realiza na Santa Ceia. Ele toma o pão, dá graças, parte, dá aos seus discípulos e os discípulos à multidão.
Na Santa Ceia, ele toma o pão, o parte e o dá aos seus discípulos. Na Eucaristia que nós celebramos, o sacerdote in persona Christi parte o pão e distribui a todo o povo de Deus. E assim, é claro, mais do que a fome do pão cotidiano, nós vemos aqui já este sinal do Cristo que continua presente no seio da humanidade por meio dos seus sacramentos, de um modo especial na Eucaristia, que é o sacramento por excelência. E neste modo, quando nós recordamos verdadeiramente a Cristo como Messias, como nosso Salvador, como aquele que veio para nos trazer a salvação, nós também recordamos que em Cristo nós encontramos o verdadeiro pão da vida. Cristo é para nós o verdadeiro pão da vida que sacia a nossa fome de Deus. E é por isso que somos convidados a cada dia a nos aproximarmos deste banquete, do banquete da Eucaristia, aonde Cristo se doa a nós na sua palavra, aonde Cristo se doa a nós também na Eucaristia, no pão partido por amor de cada um de nós. E é por isso que nós somos convidados a procurar sempre este pão, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, que é Cristo mesmo. Porque Ele é o verdadeiro pão da vida e é somente nele que nós podemos saciar a nossa fome de Deus. É somente nele que nós podemos encontrar o verdadeiro sentido do nosso viver e da nossa caminhada. Oremos. Ó Deus, pela pregação de São Francisco Xavier, atraístes muitos povos para vós. Infundi em vossos fiéis o mesmo ardor na propagação da fé, e a Santa Igreja se alegra em toda a terra com numerosos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.